Você já imaginou um livro tão perigoso, tão cheio de segredos, que a própria igreja decidiu escondê-lo por séculos? Um texto que fala de anjos caídos, gigantes que caminhavam pela terra e visões do fim dos tempos, mas que nunca entrou na Bíblia. Por quê? O que o livro de Enoque revela que ninguém queria que você soubesse. Fique até o final, porque há uma verdade que pode mudar tudo o que você pensa sobre a história da humanidade. Imagine um viajante solitário, há mais de 2000 anos, caminhando pelo deserto da Judéia. O sol queima sua pele, o vento carrega o cheiro de areia seca e seus olhos cansados encontram algo que não deveria estar ali. Rolos de pergaminho, escondidos em uma caverna. O ar está pesado, como se o próprio deserto soubesse que aqueles escritos guardam segredos proibidos. Esses pergaminhos, encontrados séculos depois em Qumran, são o livro de Enoque, um texto tão antigo quanto os primeiros livros da Bíblia, mas que nunca chegou às suas mãos. Em 1947, os manuscritos do Mar Morto confirmaram sua existência. Mas por que ele foi esquecido? Por que um livro escrito por Enoque, o homem que a Bíblia diz que andou com Deus e não mais foi visto, foi escondido do mundo? Enoque não apenas andou com Deus, ele viu o que nenhum outro humano viu. Feche os olhos por um momento e imagine palácios de cristal brilhando sob um céu sem fim, rios de fogo correndo como veias da criação, tronos de luz onde anjos cantam em vozes que ecoam como trovões. Enoque descreve uma viagem pelos céus guiado por anjos, onde ele viu o lugar onde as estrelas nascem e onde o tempo começa. O ar cheirava a incenso celestial e cada passo parecia vibrar com o peso da eternidade. Mas o que ele viu de tão perigoso que fez esse livro ser banido? Será que Enoque revelou algo que os líderes religiosos temiam que você soubesse? A Bíblia é silenciosa, dizendo apenas que ele não mais foi visto. Mas o livro de Enoque conta o que aconteceu depois, e é de tirar o fôlego. Agora, a história fica sombria. O livro de Enoque guarda um segredo que a Bíblia apenas sussurra: os anjos caídos. Eles não eram apenas rebeldes. Eles desceram à terra com asas brilhando sob o luar e se apaixonaram por mulheres humanas. O chão tremia com sua chegada e o ar carregava um silêncio que parecia gritar. Esses anjos, chamados de vigilantes, ensinaram segredos proibidos, como forjar armas de metal que cortavam como o vento, como criar magias que dobravam a natureza, como ler as estrelas para prever o futuro. O livro de Enoque 6:1-2 diz: E aconteceu que quando os filhos dos homens se multiplicaram, nasceram-lhes filhas formosas, e os anjos, filhos do céu, as viram e as desejaram. Esses segredos não eram para nós. Eles corromperam a terra, e Deus enviou o dilúvio para apagar essa mácula. Mas e se alguns desses segredos ainda estão entre nós? Você já sentiu um vazio, um peso que não explica? E se a Bíblia deixou de fora a parte mais aterrorizante da história? O livro de Enoque revela que esses anjos caídos geraram filhos com mulheres humanas, os Nefilim, gigantes que devoravam tudo em seu caminho. Imagine o chão tremendo sob seus pés, o cheiro de terra revirada misturado com sangue, o medo nos olhos de quem os via. Eles não eram apenas altos, eram monstros, com mãos que esmagavam montanhas e apetites que consumiam vilarejos inteiros. Enoque escreveu que esses gigantes eram tão perigosos que Deus decidiu destruí-los. Mas por que a Bíblia menciona os Nefilim tão brevemente em Gênesis 6:4, como se fossem apenas uma nota de rodapé? E se os gigantes não desapareceram completamente? E se seu legado ainda ecoa em algum lugar? A história toma um rumo inesperado. O livro de Enoque não fala apenas de destruição. Ele profetiza esperança. Enoque descreve um filho do homem, um ser divino que julgará o mundo e trará justiça. Suas palavras ecoam como um trovão suave. Vi um com o rosto cheio de graça, sentado em um trono de glória, julgando os justos e os ímpios. Enoque 46:1-3. Soa familiar? Sim. É o mesmo título que Jesus usou para si mesmo. Mas por que um livro que aponta para o Messias foi rejeitado pela igreja?
Imagine Enoque, com os olhos cheios de lágrimas, vendo o futuro da humanidade. Um Salvador que traria luz onde havia trevas. Será que suas visões eram claras demais, perigosas demais? Ou havia algo mais que ninguém queria que soubéssemos? Pense nisso. Uma sala secreta, há séculos, onde líderes religiosos se reúnem sob a luz trêmula de velas. O ar é pesado, cheirando a cera derretida e medo. Eles seguram o livro de Enoque, suas páginas frágeis como um segredo que não deveria ser tocado. Devemos incluir isso na Bíblia? Pergunta um deles, com a voz tremendo. Mas algo os assusta. Talvez sejam as visões de anjos rebeldes, os gigantes que desafiaram Deus, ou as profecias que falam de um juízo final. No final, decidem bani-lo. O livro de Enoque é selado em um baú, chamado de apócrifo, um termo que soa como um sussurro de traição. Mas por quê? E se a exclusão desse livro não foi um acidente, mas uma escolha deliberada para esconder algo de você? Enoque não apenas viu os céus, ele os mapeou. Ele descreve um universo vivo, com portais para as estrelas que brilham como olhos de anjos, rios de luz que correm como veias do cosmos e tronos onde o tempo parece parar. O ar cheira a ozônio, como um instante antes de uma tempestade. Ele escreveu sobre anjos que governam as estações, sobre o sol e a lua dançando em harmonia. É como se Enoque tivesse recebido um guia cósmico, um mapa do que está além da nossa compreensão. Mas por que isso não está na Bíblia? Será que essas visões eram grandes demais para a mente humana? Ou será que revelam segredos que ainda não estamos prontos para entender? Enoque viu o destino dos anjos que ousaram desafiar Deus. Ele descreve um abismo onde os vigilantes foram acorrentados, presos em uma escuridão tão densa que o silêncio é quase palpável. O livro de Enoque 10:4-6 diz que o anjo Rafael foi ordenado a acorrentar Azazel no deserto até o dia do julgamento. Imagine o som das correntes arrastando, o eco de vozes suplicantes que nunca serão ouvidas. Esse não é um conto de fadas, é uma advertência. Enoque escreveu que esses anjos pagarão por seus pecados, mas também que o mal que eles espalharam ainda vive. Você já sentiu um vazio, uma sombra que não explica? E se for um eco do que eles deixaram para trás? O livro de Enoque não é apenas uma história antiga. Ele moldou o que conhecemos como o fim dos tempos. Suas visões de juízo, fogo e renovação ecoam no livro do Apocalipse. Imagine Enoque, com o coração acelerado, vendo o futuro. Guerras que rasgam a terra, chamas que consomem o céu, mas também uma promessa. Um novo céu e uma nova terra, onde os justos viverão para sempre. O ar cheira a cinzas, mas também a esperança. Suas palavras são tão poderosas que parecem vivas, pulsando como um coração. Mas por que isso foi escondido? Será que suas profecias eram tão claras que poderiam mudar como vemos Deus e o destino da humanidade? E se o livro de Enoque não fosse apenas uma história judaica, mas um eco de verdades compartilhadas por civilizações perdidas? Imagine um templo em ruínas, escondido nas areias do Egito, onde sacerdotes sussurram sobre deuses alados que desceram do céu. Ou uma tábua de argila na Mesopotâmia, gravada com contos de gigantes que desafiaram os deuses. O livro de Enoque ressoa com mitos antigos, como os sumérios que falavam de Anunnakis, seres celestiais que trouxeram conhecimento e caos. O ar cheira a pedra fria e incenso apagado, e as estrelas parecem observar, como se guardassem um segredo universal. Por que tantas culturas contam histórias tão parecidas? Será que Enoque capturou uma verdade que atravessou continentes e eras? Ou será que ele revelou algo que outras tradições tentaram esconder? O historiador Berossus, no século III a.C., escreveu sobre seres divinos que ensinaram a humanidade, ecoando Enoque. E se essas histórias são mais do que mitos? Berossus, em Babiloniaca, descreve seres divinos chamados Oanes, que trouxeram conhecimento à Mesopotâmia, semelhante aos vigilantes de Enoque.
E se o livro de Enoque nunca tivesse desaparecido completamente? Imagine um explorador no século XV, entrando em uma caverna na Etiópia, com o coração batendo forte. A luz de sua tocha dança nas paredes, revelando pinturas de anjos e gigantes. No fundo, ele encontra pergaminhos antigos, escritos em ge'ez, a língua da igreja etíope. O ar é úmido, cheirando a terra e mofo, mas seus olhos brilham ao reconhecer o livro de Enoque, preservado por uma igreja que nunca o baniu. A igreja etíope considera Enoque sagrado até hoje. Mas por que o Ocidente o rejeitou? Será que esses exploradores encontraram mais do que manuscritos? E se eles descobriram verdades que foram silenciadas novamente? Em 1773, James Bruce trouxe cópias de Enoque para a Europa, mas foram ignoradas. Por quê? Será que o mundo ainda não estava pronto? James Bruce, explorador escocês, trouxe manuscritos do livro de Enoque da Etiópia em 1773, hoje preservados em bibliotecas europeias. E se Enoque nos deixou um mapa não apenas do céu, mas do destino humano? Imagine um observatório antigo, com paredes de pedra cobertas por mapas estelares. O ar é fresco, e um espelho d'água reflete um céu cheio de estrelas que parecem pulsar como corações. O livro de Enoque detalha o movimento dos astros com precisão, como se ele tivesse aprendido com anjos que governam o cosmos. Ele descreve 12 portais celestes, por onde o sol e a lua entram e saem, e estrelas que nunca desviam. O cheiro de pedra úmida mistura-se ao silêncio da noite. Por que um profeta sabia tanto sobre astronomia? Será que Enoque viu o futuro escrito nas estrelas? Ou será que ele nos deixou um código para entender o plano divino? E se essas estrelas ainda guardam segredos que podemos decifrar hoje? E se o livro de Enoque não fosse apenas um texto antigo, mas um chamado para os fiéis de hoje? Imagine um grupo de peregrinos em um deserto à noite, reunidos ao redor de uma fogueira. O crepitar das chamas ilumina seus rostos, cheios de esperança e dúvida. O ar é frio, carregado com o cheiro de fumaça e areia. Eles leem o livro de Enoque, buscando respostas para um mundo cheio de caos. Suas visões de juízo e redenção ecoam coragem, como se Enoque estivesse sussurrando: preparem-se. Por que um livro tão antigo ainda toca corações? Será que ele nos desafia a questionar o que aceitamos como verdade? Ou é um alerta para que busquemos a Deus com mais fervor? E se Enoque escreveu não apenas para o passado, mas para você agora, neste momento, o que ele diria? E agora, o maior segredo de todos. O livro de Enoque não é apenas um texto perdido, é um convite para questionar. Ele nos faz perguntar: e se a Bíblia, como a conhecemos, é apenas parte da história? Enoque viu anjos, gigantes, o próprio trono de Deus, e ele escreveu tudo isso. Mas alguém decidiu que essas palavras eram perigosas demais. Imagine o peso dessa responsabilidade. Esconder um livro que poderia mudar como entendemos o céu, o inferno e até mesmo a nós mesmos. O apóstolo Judas cita Enoque diretamente em Judas 1:14-15, dizendo: Enoque, o sétimo desde Adão, profetizou dizendo: eis que veio o Senhor com milhares de seus santos. Por que a Bíblia cita um livro que foi rejeitado? E se Enoque estivesse nos avisando? E se, ao ignorar seu livro, estamos ignorando uma verdade que poderia nos salvar ou nos condenar? E se a exclusão desse livro não foi para nos proteger, mas para nos controlar? O livro de Enoque é mais do que um texto esquecido. É um grito do passado, uma voz que ainda ecoa, pedindo para ser ouvida. Ele nos desafia a olhar além do que nos ensinaram, para buscar respostas que talvez nunca encontremos. O ar está pesado agora, como se o próprio Enoque estivesse sussurrando: há mais do que você imagina. Essas palavras, escondidas por séculos, chegaram até você por um motivo. O que você vai fazer com elas? Você acredita que Enoque realmente viu o que ninguém mais viu? Ou será que há verdades que ainda não estamos prontos para enfrentar? Se esse vídeo te tocou, se ele te fez questionar, então ele precisava chegar até você. Comente agora.
O que você acha do livro de Enoque? E se tiver coragem, inscreva-se no canal, porque há mais segredos esperando para serem revelados. Não guarde isso para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa história. E clique no sininho para não perder o próximo segredo que vamos desvendar juntos.